Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. Vamos estar lendo pura e simplesmente o versículo de número 13. Alguém faz favor? Mateus 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Palavra do Senhor. Amém. Podemos tomar esses assentos. Bem, nós estamos aqui mais uma vez para partilharmos então a palavra do Senhor, baseado no livro de Mateus, capítulo de número 16. E eu trago como tema o inquérito de Jesus Cristo. O inquérito de Jesus Cristo. Inquérito por quê? Porque Jesus Cristo ele apercebeu-se de uma situação que estava ocorrendo diante das pessoas que estavam o seguindo. E esse termo inquérito normalmente é usado pelos policiais, pelos serviços de investigação, nesse caso SIC e companhia, vão seguindo, para descobrirem mistérios que estão praticamente ocultos. Então, Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: no versículo 13 está dizendo: e chegando Jesus às portas de Cesareia e de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta, ela não é só feita pura e simplesmente para os seus discípulos, mas também nós devemos examinar esta questão todas as vezes, porque nós também somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande questão é que com o passar do tempo, a multidão, ou melhor, Jesus Cristo estava ganhando muitos seguidores, estava ganhando muitas pessoas. E as pessoas que estavam vindo para Jesus Cristo, eles estavam pura e simplesmente apresentando um certo interesse, porque tempos passados, Jesus Cristo ele havia feito muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas. E normalmente quando uma pessoa faz sinais, prodígios e maravilhas, ele automaticamente atrai pessoas para si. No passado, nós aqui recebíamos pessoas que praticamente trabalhavam com magia. E essas pessoas praticamente pegavam em pedra, pegavam aí uma bacia, ele fazia as suas magias, ele quando colocava a pedra praticamente ali na bacia, aquelas pedras transformavam-se em peixe, e nós ficávamos tanto quanto admirados. Mas essa pessoa ele cobrava alguma coisa para que ele pudesse manifestar os sinais que ele tinha em carteira. Então, a multidão também estava com este pensamento, porque eu creio que nesta multidão tinha pessoas que foram livrados praticamente os seus filhos da morte, porque existem milagres que não foram taxativamente descritos, porque se assim o fizesse, a Bíblia praticamente não caberia, não teríamos espaço suficiente para mostrar todos os milagres que Jesus Cristo operou. Então, Jesus Cristo, como conhece o coração do ser humano, Jesus Cristo, como conhece cada pensamento nosso, ele olha praticamente aos seus discípulos e faz esta pergunta, uma pergunta parece que simples, mas
com bastante preocupação da parte do mestre. Isto é, muitas das vezes quando nós andamos com alguém, nós queremos praticamente que esta pessoa siga as nossas pisadas e coma praticamente a mesma comida que o mestre está comendo. E só que normalmente existiram pessoas no passado que estavam simplesmente se apegando a Jesus Cristo porque Jesus Cristo operou milagre. Jesus Cristo, ele transformou, ele multiplicou pães, multiplicou peixe, e a multidão estava olhando para Jesus como mais alguém para poder sugar, para ver satisfeito as suas necessidades. Mas Jesus Cristo, como tem um plano para toda a nação, para todo ser que se chama pelo nome de Jesus Cristo, então ele chega diante dos seus discípulos. Eu não digo que Jesus Cristo chegou diante da multidão, mas Jesus Cristo chegou diante dos seus discípulos, chegou daqueles que são mais próximos, daqueles que ouviram a mensagem, daqueles que entenderam um pouco acerca da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele aproxima-se diante dos seus discípulos e diz, chegando Jesus perto de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A minha mensagem nesta noite é o inquérito de Jesus Cristo. E para situar os irmãos, inquérito ele significa ato ou efeito de inquirir, de colher informações, inspeção de ter por fim uma aprovação dos fatos. Então Jesus Cristo, ele começou a pesquisar diante daqueles que estavam com ele, porque ele tinha um problema e queria uma solução. E ele estava olhando para os seus discípulos, vamos lá, se calhar Jesus Cristo poderá meter aquele chapéu dos detetives, aquele colete aí dos detetives, e começar a pegar adiante, chamar todos eles para um interrogatório. Agora todos estamos aqui no interrogatório, eu quero que vocês vão me explicar o que vocês pensam acerca de mim. Por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão andando comigo? Por que vocês estão abraçando esta causa? O que está nos fazendo motivar? E esta pergunta é para todos nós, porque muitas das vezes nós de repente só estamos no cristianismo e não sabemos qual é o motivo que nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Porque todas as vezes quando nós entramos para um movimento e não sabemos no fundo, qual é o pano de fundo, qual é o objetivo desta organização, nós vamos nos perder. Então Jesus Cristo não queria pessoas que por simplesmente viessem para Ele, seguissem Jesus só por gostar, mas tem que ter alguma coisa que nos identificasse para que nós possamos ficar firmes com Cristo. Então Jesus Cristo, ele abre o inquérito. Ele abre praticamente a sua sala e pergunta diante dos seus discípulos, quem que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eu posso assim entender que Jesus Cristo, quando perguntou, não estava só simplesmente falando com os 12, porque Jesus Cristo tinha muito mais discípulos, mas os 12 eram destacados. Então pode ser 70, 120, qualquer número que for. Mas a questão é para os discípulos. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque muitas vezes nos vamos perguntar, por que você segue a Jesus? Qual é o motivo que te faz você não fazer certas coisas, não praticar certas coisas? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não namora à toa? Por que você não vai nas festas? Por quê? Não, porque, você sabe, é uma regra, então eu tenho que simplesmente seguir essa regra, que é para eu estar bem praticamente na vida. Resposta errada. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E normalmente, sempre, quando há um inquérito, tem sempre pessoas que vão tentando dar uma pista. E não é que na multidão aparece alguém e fala, olha, eles estão dizendo que tu és Elias. Mas quando Jesus Cristo recebe esta mensagem, que uns estão dizendo que você é Elias, automaticamente Jesus Cristo é tido como um usurpador.
Porque Jesus Cristo, ele não praticamente tomou a forma de outra pessoa. Isso, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós precisamos ser quem nós fomos chamados. Eu não sou fulano de tal, eu sou o que o Senhor quis que eu seja. Então, quando os discípulos estavam dizendo que é Elias, em outras palavras estavam dizendo que você, o teu ministério é de cópia. E Jesus Cristo estava olhando para os seus discípulos: eu não sou Elias. Eu não sou Elias. Elias teve o seu trabalho e eu também tenho o meu trabalho. O Caínde tem o seu trabalho no Senhor. O Ernesto tem o seu trabalho. O Ernesto não pode ser praticamente o Caínde. Todos fomos chamados com uma determinada função, com um determinado trabalho, com um determinado serviço. Elias foi chamado no tempo determinado. Eu fui chamado num tempo também determinado. E outros estavam dizendo que tu és João Batista. E se calhar um fica sabendo, tenha cuidado com o que você vai querer dizer. João Batista, será que esse é aquele que ressuscitou? Porque Herodes estava lá tentando, quando Herodes começou a ouvir a fama de Jesus Cristo, ele começou a se perguntar: mas será que não é esse? Eu peguei João Batista, degolei a cabeça dele, matei-o. Agora como é que estão a dizer que João Batista ressuscitou? Não, Jesus Cristo, o ministério dele não é de usurpação. Ele é Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Agora, depois outros ainda se atrevem dizendo: não, ele é Jeremias. Jesus Cristo não veio ao mundo para se lamentar. Ele veio nos tirar as nossas lamentações para que possamos nos chegar diante do Pai rica e poderosamente. Jeremias estava lá se lamentando lá nas muralhas de Jerusalém porque o povo estava pecando. Lamentação não leva ninguém ao progresso. Lamentação é pura e simplesmente pelas misérias. Jesus Cristo não nos trouxe praticamente lamentações. Jesus Cristo veio nos trazer salvação. E salvação é solução. Precisamos entender isso. Glória a Deus. Agora, na multidão, um se atreve. Mestre, estão dizendo que você é um profeta. Eu posso assim dizer também, fazendo uma conjectura aqui, que se calhar houve um suspense. Um profeta. Quer dizer, de tanto andar convosco, vocês estão a me dizer que eu sou um profeta. No passado, o Espírito Santo descia para o profeta para uma função específica. Então, quando Deus queria falar para o povo, ele tinha que descer sobre aquele homem. Quando aquele homem fazia aquilo que ele tinha que fazer, automaticamente ele já não era mais usado. Ele teve que esperar de novo a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é que Elias teve que se esconder. Jeremias teve que esperar tempo para poder profetizar. Vamos lá, Jonas teve que ter um tempo para poder profetizar. Jonas estava no anonimato. Onde que estava Jonas se ele era profeta de Deus? Ele tinha um tempo determinado. Mas agora, quando um dos discípulos fala que tu és o profeta, estão mexendo para Jesus, dizendo que Jesus, o teu ministério tem um tempo determinado. Jesus, o teu ministério, você começou agora, mas você vai terminar. Mas Jesus Cristo ficou triste com esta pergunta. Olha para os seus discípulos: e vocês? Vocês o que dizem? Nós muitas vezes vivemos com o que as pessoas falam. Nós sofremos porque eu não posso orar, não posso fazer isso porque vão me falar assim. Eu não posso buscar a Deus com intensidade porque vão me olhar mal. Eu não posso. Não é. Jesus vai dizer: o que vocês agora pensam? São coisas extremamente diferentes. O que vocês pensam? E vocês? E você, Ernesto? E você, Tando? O que você pensa? Mas todos esses homens falaram pela carne. Falaram motivados pela carne, motivados pelas emoções. Estavam repletos pelo pão que eles comeram. Porque muitas das vezes nós não teremos sonho, nem visões, nem revelação. Porque as nossas barrigas 24, 30, de 1 até 30, está todo cheio. E nós falamos à toa. Jesus Cristo olha para os discípulos: e vocês? Então,
o pai lá nos céus estava observando esta pergunta. Ele disse que eu não vou fazer envergonhar o meu filho. Então os discípulos começaram a se perguntar. Fala uma coisa, você fala assim. Aqui parece que vamos errar. Não, nós aqui parece que vamos errar. Não, nós aqui vamos falar alguma coisa. Tá bom, vamos lá então. E disse ele, e vós que dizeis quem eu sou? E Simão, Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui tem uma questão muito importante. Pedro não falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, porque existem vários deuses. Por mais que o Deus aqui esteja com letra maiúscula, mas existem vários deuses. Não, mas agora Jesus Cristo, ou melhor, o Espírito Santo vem dar um impulsionamento na resposta de Pedro. Pedro, pelo cheio do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, quem? O Filho do Deus vivo. Em outras palavras, como o Espírito Santo não queria fazer envergonhar aí os discípulos, então ele disse, isto é, quando nós estamos diante daquele que tem todo o poder, que é todo poderoso, automaticamente nós seremos contagiados para poder falar coisas do reino. Nós muitas vezes não falamos as coisas do reino porque estamos com pessoas erradas, mas agora quando nós estivermos com pessoas certas, nós vamos falar acerca do reino de Deus. Então Jesus Cristo, olhando por esta resposta, ele não olhou, ele fez um raio-x, viu assim, esse esqueleto tá bom, é de Pedro, essa cara é de Pedro, esse espírito é de Pedro, mas é algo diferente nele. Ele deu conta que estava lá alguém, o autor da vida, aquele que esteve lá no jardim do Éden. O homem estava lá formado, um barro qualquer, mas de repente o Pai soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então este desceu naquele exato lugar e inspirou a Pedro para dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Em outras palavras, o Espírito Santo encheu a vida de Pedro. Agora, Jesus Cristo, com o raio-x que ele fez, automaticamente ele reconhece, você não é carne, porque carne revelou que eu sou Elias. Não é carne, porque carne revelou que eu sou Jeremias. Não é carne, porque carne revelou que eu sou um profeta. Eu não sou um profeta. Vamos em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Então são coisas diferentes. Então ele reconhece o Espírito Santo. Agora tá bom. Já que você tiveste essa revelação, eu não vou te deixar assim. Agora vem para aqui, Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele recebeu a chave. Ele recebeu a palavra de edificação, a palavra da salvação. Ele recebeu força, dinamite para poder vencer. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, quando nós falamos pela carne, nós não recebemos nada em troca. Entenda? Quando nós falamos, queremos por simplesmente dar palpites acerca do cristianismo pela carne, nós não vamos receber respostas. Mas agora, quando o Espírito Santo, Romanos 8,16, acontece aquela coerência, automaticamente, se nós falarmos algo do Espírito, então do Espírito tem que sair alguma coisa edificante. Amém. E muitas das vezes nós recebemos coisas do Espírito e nós não damos conta. Todas as vezes quando nós falamos acerca de Deus no Espírito, quando nós falamos acerca de Deus, nós estamos transmitindo vida, porque é isso que nos interessa. Nós não fomos chamados por simplesmente para trazer uma mensagem, tá bom, Jesus Cristo era como se fosse o Elias, e Jesus Cristo era João Batista. Eu não acredito na reencarnação, não. Eu acredito na salvação, na ressurreição. Porque se estavam dizendo que Jesus Cristo é João Batista, automaticamente Jesus Cristo reencarnou. Mas Jesus Cristo não reencarnou. Jesus Cristo, ele é o Cristo. Amém. Amém. Cristo, um ungido. Aquele que tem poder para dissipar todo o mal. Então, Jesus Cristo, ele teve que fechar praticamente o seu inquérito.
E o inquérito de Jesus Cristo terminou com a inauguração, com o primeiro aparecimento da palavra eclésia, igreja. Amém. Jesus Cristo, ele sela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Amém. Vamos deixar que Jesus Cristo termine um inquérito sobre nossas vidas. Que não se encontram em nós praticamente falácias. Que não se encontram em nós praticamente cópias. Porque muitas das vezes nós copiamos até mensagem, copiamos até qualquer coisa, mas agora quando é um requerimento direito, automaticamente nós vamos reprovar. Mas agora quando nós vivemos de novidade a novidade, de glória em glória, de bênção e bênção, automaticamente o Espírito Santo estará lá ao nosso favor para que nós possamos testemunhar com exatidão acerca da palavra de Deus. Amém. Será que se Jesus Cristo fazer uma pergunta para você, você vai conseguir responder? Aleluia. Amém. E para terminar, eu já fechar aqui a minha Bíblia. Minha recomendação nesta noite: vivamos para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu não vou vos pedir nada. Não vou vos pedir nada. Amém. Mas vivamos para a glória de Deus. Amém. Será que você pode refletir nessas palavras, inclinando a tua cabeça? Aleluia. Eu vou estar pedindo a minha esposa para estar orando ao Senhor, abençoando as nossas vidas, para a glória e honra do nome do nosso Deus.